Fez, temos aqui novidades e o bagulho tá louco. Bora ver os comentários aqui também. Temos algumas informações que já estão saindo aí com mais força, tá ok? A gente vai olhar aqui primeiro, deixa eu só atualizar aqui essa página, porque assim, ó, realmente a última notícia é essa, tá? Fernando Diniz ganha força no Corinthians, o Corinthians definiu, e aqui tem mais uma notícia dentro dessa aqui, que assim, eu sempre me surpreendo, ao mesmo tempo eu não me surpreendo, vocês vão entender. O Corinthians definiu o Fernando Diniz como principal alvo para assumir o comando técnico da equipe após a saída de Dorival Júnior. Para contextualizar em relação ao Fernando Diniz, você fala assim, pô, por que tem tanta essa certeza pelo Diniz? O Marcelo Paes, pelo que eu vi, ele tentou contratar o Diniz, acho que duas vezes lá para Fortaleza e não conseguiu. E aí na época ele contratou o Voivoda, né? 2021, se eu não estou enganado. E ele não conseguiu contratar o Diniz, mas ele gosta muito do Diniz. E aí tá na mão dele a decisão, né? Eu acho que isso só vai mudar muito se tiver um protesto da torcida. Protesto assim, né? Se ele vê realmente que a torcida não quer de jeito nenhum. O que eu estou vendo é um 60-40, um 70-30, que isso daí não faz a diretoria desistir de um treinador não, tá? E aí a gente vai continuar aqui, ó. Conforme a aprovação do meu timão, a diretoria entende que o mercado não oferece opções de consenso e trabalha com urgência para fechar com o novo treinador ainda nesta semana. Vou ler aqui primeiro, depois a gente comenta. A pressa se dá pela estreia de Libertadores contra o Platense, na próxima quinta-feira em Buenos Aires, com a intenção de ter um novo técnico à beira do campo. Silvinho surge como plano B. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Silvinho surge como plano B. Após a passagem pelo clube entre 2021 e 2022, enquanto Tite também foi cogitado nos bastidores, mas indicou a pessoas próximas que pode optar por uma nova pausa na carreira neste momento. O Tite é muito. Pô, isso é muito engraçado, cara. Não é possível que o Tite tá regando de novo. Com todo respeito, mais uma vez. Mas, pô, treina todo mundo. Chega na vez do Corinthians, dá um. Não dá mais, né, velho? Não dá nem pro Corinthians. O Corinthians não dá nem pra ouvir mais o que o Tite tem a falar, cara. Quer dizer. Tá. Não dá. Se for isso mesmo, se for verdade isso aqui mesmo, enfim. Deixa o Tite pra lá, cara. Deixa ele descansar. Vou respeitar também a história dele no Corinthians, pra não ficar manchando toda hora com essas notícias, entendeu? Porque vai manchando, vai desgastando, a torcida vai pegando ranço, entendeu? Então é bom sempre. Deixa o cara quieto lá, pronto. Se ele não se oferecer, ele não falar, ó, tô aqui e tal. Entendeu? Nem procurei saber. Não que se ele se oferecer tem que contratar. Eu não tô falando isso não, tá? E aí o que acontece? O Fernando Diniz. Por que o Fernando Diniz, pessoal? A gente vai ver os comentários aqui. O que eu acho que é o Fernando Diniz e esses treinadores aqui realmente? E isso tem uma coisa que me revolta muito, porque o Corinthians ele não tem uma capacidade de ir atrás de um treinador que ninguém tá olhando. De um treinador fora da curva, um treinador experiente, um treinador bom de verdade, que tenha feito bons trabalhos, que seja um treinador vitorioso. Não precisa ter 1 milhão de títulos na carreira, não, mas tem que ter títulos pesados. Que tenha experiência, que, pô, precisa ter muito nome, mas que tenha, sabe o que fazer. Mesmo que não sejam os treinadores que a gente sempre está acostumado a ver, cara. Incrível como o Corinthians e o Marcelo Paes tá me surpreendendo negativamente nesse sentido aí, tá? De não ter uma carta na manga, tipo assim, não ter se planejado melhor antes. Eu acho que vai ser o Fernando Diniz, tá? Eu acho que vai ser o Fernando Diniz, porque muito provavelmente, o que é que o Marcelo Paes vai fazer? Já fecha com o Diniz hoje, o Corinthians já anuncia logo o Diniz hoje ou amanhã, e não dá nem tempo da torcida cair em cima. Já contratou, já tem que apoiar. É isso, entendeu? Já marca a coletiva logo, ele já chega, já vai, entendeu? Pode parar, meu maior pesadelo, PQP, só que aqui PQP, meu maior pesadelo foi duas pessoas, a mesma pessoa, né? Comentou. É papo de sair no soco com todo mundo, na diretoria, papo de fogo no carro de alguém, ah não, fechar as portas, boa, vai tirar todo mundo da zoninha de conforto, tá vendo? Hashtag diz não, Deus é mais esse cara não.
Imagina ele chamando o Garro de mascaradinho. Ele não é burro, não. Ele não vai chegar. Nunca fez isso. Ele falava bem mansinho com o Coutinho, cara. Ele sabe, é malandro. Vamos falar sobre ele um pouco mais, tá? Mas por enquanto a gente tá só vendo aqui as notícias. E aqui tem mais coisas, ó. Tem esse perfil aqui que tá comentando assim, ó. Está, na verdade, comentou antes, né? Bem antes, dia 2 de abril. Está na hora de acontecer. Está na hora de Fernando Diniz vir treinar o Corinthians. Deixa eu ver o que ele falou aqui. Treinador que não deixa a equipe acomodada, treinador que tem um estilo de jogo maravilhoso, treinador que vai fazer esse time jogar. Chega a hora de Diniz vir para o Corinthians. Eu entendo quem fala isso. Eu não sou radicalmente contra, mas também não traria o Diniz para o Corinthians agora. Sério, não trarei. O Diniz para mim é outro estilo, outra parada. Porque assim, você tem que. Quer contratar o Diniz? É começo de temporada. Tivesse contratado ele no começo do ano. Seria uma loucura também, né, de pensar isso. Isso não poderia acontecer, porque ele tinha acabado de ser vice do Dorival. E isso pode acontecer, o Corinthians contratar o vice da Copa do Brasil e demitir o campeão. Mas as coisas não são tão simples assim. Quem analisa o Corinthians de ontem, por exemplo, só na base do. Ah, os jogadores foram vagabundos, jogadores não sei o quê. Cara, você tá fechando os olhos pro óbvio que acontece no Corinthians desde a chegada do Dorival Júnior, que é zero de produtividade ofensiva e muita criatividade dos jogadores, que tem que tirar uma carta manga. Quantos resultados elásticos o Corinthians do Dorival conseguiu? Jogando mesmo jogando com times fracos, contra times fracos. Entendeu? Isso mostra bastante o trabalho do treinador na parte ofensiva, na parte de variação de jogo. Faltou muito, tá? Teve vagabundagem? Teve, em vários momentos. Mas pra mim, esses últimos jogos não foi o caso desses últimos jogos, não, cara. Pra mim, o Corinthians não vinha jogando porque não queria nos últimos jogos. Vinha jogando porque não conseguia. Porque tá manjado. Todo mundo sabe que o Corinthians joga. Da mesma maneira, e sabe que o treinador não mexe no time. Fica muito confortável. Tá? Ó, Fernando Diniz, Felipe Luiz, Hernan Crespo. Vamos colocar aqui, ó. Deixa sua primeira escolha. Primeira escolha aqui. Eu acho que a maioria das pessoas iria falar o Felipe Luiz. Eu também iria do Felipe Luiz. Porque a gente tem uma boa amostra do Felipe Luiz no começo de carreira. Só que o Felipe Luiz não vai treinar ninguém agora, eu tenho quase certeza disso. A não ser que seja um time de fora. Acho que ele disse não pro Cruzeiro, não? Ele disse não pro Cruzeiro por algum motivo. Acho que ele não quer treinar ninguém agora. Acho que é isso. Ele não quer ser esse treinador que sai de um clube vai pro outro, sai de um vai pro outro. Crespo também acho que não. Juan Pablo Voivoda foi muito mal no Santos. Vem de resultados muito ruins, né? Nos últimos anos aí. Tudo bem que o Santos, né? Não é muito referência, não. O Palermo só treinou Fortaleza aqui, que a gente conhece. Né? Foi rebaixado. Mas ele chegou e melhorou muito o time do Fortaleza. Mas também não tem muita experiência, apesar de ser o Palermo. Tem que pesar essas coisas também. Mas eu acho ainda que o estilo de jogo não é legal. Cara, o Corinthians, por que, que eu não acho um absurdo? Aí tem Ramon Dias e Emiliano Dias que não vai acontecer. E apesar de eu defender bastante eles por muito tempo, eu também não faço campanha por eles, não. Tá? Eu acho que primeiro que isso aqui é impossível de acontecer. O Emiliano já foi descartado. Tem até notícia aqui, ó. Emiliano e Voivoda descartados né, para serem técnicos do Corinthians. Por que, que eu não sou tão radical para não vinda? Né? Por que, que eu não falo tanto assim? Não pode vir o Fernando Diniz. Porque o Diniz, diferente daquela época, diferente de uns tempos atrás, de uns alguns anos atrás, poucos anos atrás, o Diniz já é um técnico campeão de Libertadores. Ele já é um técnico que tem muito mais experiência em time grande, entendeu? E ele é um técnico que precisa de bons jogadores tecnicamente para fazer o time dele funcionar. Eu vejo o Corinthians do meio campo para frente com jogadores que o Diniz pode fazer render muito bem. O problema do Diniz é, ele é o tipo um Roger Machado.
Ele começa muito bem, geralmente ele vai muito bem nos clubes. Todo time que ele treinou, praticamente, ele teve uma boa fase. E em outros, uma excelente fase. No Fluminense, ele conseguiu ali sua melhor temporada, né? Ele pegou aquele time do São Paulo também desacreditado, deu show em vários jogos, show. Até pegar o Corinthians do Mancini, que ganhou de 1-0 com o gol do Otero. E depois só ladeira abaixo no São Paulo no 2020 e 21, uma coisa assim. Ele foi muito bem, mas ele sempre tem um momento de queda. E depois desse momento de queda, dificilmente ele sobe de novo. O Dorival teve essa oscilação no trabalho dele, depois ele subiu de novo. Ele foi quase demitido também, antes. O Ramon Dias passou por isso também. E outros treinadores do Corinthians, eles tiveram um momento de queda e depois subiram de novo. O Diniz não tem muito isso. Eu acho muito 880. É um risco, entendeu? É um risco muito grande. É o tipo de coisa que a gente fala, pode dar muito certo, pode dar muito errado. Porque ele pode chegar arrebentando. Pá, 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 pá. Chega na reta final, caindo. Por outro lado, a gente não tá também no comecinho de temporada mais, né, pessoal? Estamos já na metade aí e tal. Ele vai ter a parada da Copa do Mundo para treinar o time. É um ponto positivo para ele. Porque ele precisa de treino, ele precisa treinar o time bastante. Os jogadores, eu acredito que os jogadores, apesar do temperamento do Diniz, os jogadores devem gostar. Porque o jogador não gosta de ficar só correndo atrás da bola, voltando para marcar. O jogador gosta de tocar a bola, gosta de jogar, tocar a bola no pé o tempo todo. É o estilo dele. O Corinthians tem jogadores para fazer um jogo de posse de bola. Um jogo mais propositivo. Eu não vou mentir, cara. De uma certa maneira, dá vontade de ver o Diniz treinando o Corinthians. Dá vontade. Eu queria ver esse time aí, principalmente. Outros times anos atrás, não. Mas esse time aí dá curiosidade sim de ver. O problema é o risco. Aquele risco do histórico do Fernando Diniz, né? Histórico dele. Que não pesa muito a favor dele. Mas é um treinador campeão de Libertadores, não faz muito tempo. Né? Faz o quê? 3 anos? 2 anos? 3 anos por aí. Chegou na final da Copa do Brasil, poderia ter vencido o Corinthians, mas perdeu porque estava treinando o Vasco. O Vasco é muito freguês do Corinthians. Enfim, eu quero a opinião de vocês sobre isso aí, tá? O Tite não deveria ser falado mais do Corinthians em relação até em respeito a ele pelo Corinthians, o Corinthians por ele. O Silvinho, cara, o Silvinho ele tá surpreendendo lá na Albânia, né? Mas é a Albânia, entendeu? Muitas a análise está sendo errada. Tipo assim, o Silvinho, se está sendo cogitado e tudo mais, está muito errado. Porque o Corinthians não tem um elenco pro Silvinho. Para aquele estilo de jogo que o Silvinho prega, não combina, cara. Para a Albânia deve combinar muito. Deve ser um estilo de jogo mais rápido, né? Um time que se defende, ataca, deve ser aquela coisa básica. Que não é para esse elenco. Esse elenco é técnico. Esse elenco do Corinthians tem muitos jogadores tecnicamente muita qualidade e não muita velocidade. É um estilo de jogo para um técnico que precisa de posse de bola. Quem é que casa mais com isso? Você querendo ou não, é esse cara. Dos conhecidos, é o Diniz. Dessa lista aqui, ó. A não ser o Felipe Luiz, né? Voivodo nem tanto. Voivodo também é jogo muito rápido. Aquela coisa de futebol mais rápido. Que seria bom também, óbvio. Né? Não sei se combina muito, entendeu? Tô falando. Não sei. Enfim. Quero que vocês comentem a opinião de vocês, tá? Ó, as notícias são essas, cara. Assim, o GE tá dando. Então, tipo assim, Tite e Diniz são prioridades do Corinthians. Dificilmente vai ser o Tite, cara. Dificilmente. E aí vai sobrar esse cara que o corintiano fugiu, 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 mas talvez não dê mais pra fugir. Tá. Nossa, não, gente, só pode ser brincar. Eu sei, o nome do Diniz é muito manchado, né? O nome do Diniz é muito manchado aí, as pessoas já têm ele como um péssimo, né? Esse Fernando Diniz tem que se controlar, imagina comandar o timão, sei lá, esse cara não, velho. Se controlar. É. Na seleção ele parava de gritar, imagina no Corinthians. Meu Maria, Mena Diniz, estilo de jogo, muito toque, prejuízo pro Hugo Souza.
O Fábio também era péssimo e ganhou a Libertadores com ele. Enfim, eu sou a favor do Corinthians trazer um técnico experiente que faça esse elenco jogar a bola que sabe jogar, que tem qualidade para jogar. Tá? E se for o Diniz, vamos apoiar. Se for o Zezinho da esquina, vamos apoiar. Tá? A pena notícia é sempre a próxima. Pois é. O Diniz também tem um histórico muito ruim no Campeonato Brasileiro, né, cara? Isso aí que preocupa também. Tem um histórico ruim, tá? Nos brasileiros aí. Ó, Tite, toda vez que o Corinthians vai atrás dele, fala que vai pausar a carreira. É ridículo isso aqui, velho. Ridículo, tá? Enfim, não tenho muito o que dizer sobre isso, não. É mais isso mesmo, tá? Comenta a opinião de vocês. Tamo junto, é nóis. Vai, Corinthians.